Bom dia, Daniele. Gente, então vamos começar? Vamos começar. Hoje vou só repetir algumas coisas que eu falei para que vocês todas estejam cientes. Eu vou deixar as interações relacionadas a que vocês me deem um feedback sobre como foi a última quinzena, se vocês tiveram alguma dúvida em relação às tarefas, se vocês fizeram as tarefas, como que foi fazer essas tarefas para vocês e tudo mais. Pro grupo, pra vocês falarem comigo no grupo do Telegram. E vou apenas trazer vamos dizer assim, o conteúdo, tá? E aí eu passo novamente as tarefas e a gente faz as interações no grupo. Algumas de vocês estão com o bebê no colo, estão com o bebê dormindo, então pode ser que fique mais complicada a interação agora. Então a interação fica para depois, fica pro grupo. E agora eu vou fazer como se fosse uma palestra para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom dia. Hoje, nós semana passada, no primeiro encontro, nós havíamos conversado sobre autorresponsabilidade, né? E a autorresponsabilidade é extremamente importante em função da gente ter a noção de que nós não somos vítimas das circunstâncias, nós não somos vítimas das pessoas ao nosso redor, nós temos poder para gerar diferença, para fazer diferença na nossa vida. E a única pessoa que pode fazer aquilo que você quer que façam da sua vida é você. Então, a questão da autorresponsabilidade é isso. E hoje eu quero trazer para vocês o entendimento de onde vem as minhas travas, de onde vêm os meus problemas, de onde vem a minha necessidade de estar vivendo dessa forma. Então, eu vou trazer para vocês as bases da questão do sistema familiar e da lealdade familiar. Por quê? Eu sou psicóloga que trabalho com a questão da terapia familiar sistêmica. Então, a minha forma de analisar a situação de vocês, a minha forma de entender o mundo que vocês estão vivendo é essa. E para haver um diálogo e vocês também começarem a entender o que vocês estão vivendo, é importante vocês conhecerem esses conceitos, tá bom? Com esses conceitos vão vir também bases para que vocês consigam analisar, resolver o passado e melhorar o seu presente, planejando melhor o seu futuro, tá bom? Vamos lá, vocês vão entender melhor durante a minha fala, então eu não vou mais perder tempo com isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no chat mesmo, no grupo. Se vocês quiserem, vocês podem mandar para mim aqui no WhatsApp. Eu não sei onde é que vai ficar mais fácil para vocês, mas eu tô com acesso aqui aos dois, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, independente de quem nós somos, de como foi a organização da nossa família, a nossa família tem um sistema. A família é um sistema. Um sistema vivo, que ele se organiza, é um sistema que se reorganiza sempre que ele precisa e o tempo inteiro para se manter vivo, tá? Uma vez eu assisti um desenho animado que fez muito sentido sobre o que é a família para mim. Eu ainda vou achar esse desenho animado, vou ter um trecho, vou gravar um vídeo com ele. Imagina que esse meu caderno é o sistema familiar. E os meus dedos são os membros dessa família.
Então, para esse caderno se manter equilibrado, os meus dedos têm que estar posicionados de uma forma específica, não é verdade? Então, imagina se um dedo sai aqui. O que acontece com o sistema? Ele desequilibra. Então, o que a família faz? O que o sistema familiar faz? Quando alguma coisa nesse sistema sai, quando alguém muda de lugar nesse sistema, todo o resto precisa se movimentar para manter esse sistema rodando. Então, a família, o sistema familiar, ele se mantém dessa forma, tá? Só que nem sempre essas pessoas envolvidas nessa família estão ocupando lugares, papéis, a gente chama de papéis, estão ocupando papéis ou ocupando funções corretas dentro da família. O que é isso? Os papéis são posições estanques, tá? O papel de mãe, o papel de filho, o papel de tia, o papel de pai, o papel de marido, o papel de esposa, são baseados no que a gente vê da família. Se eu perguntar quem é a sua tia, você vai saber me dizer. Se eu perguntar quem é a sua mãe, você vai saber me dizer. Porque o papel, tecnicamente, ele deveria ser simples, tá? Quando eu dou esse exemplo nas minhas lives, normalmente eu falo que a gente tem um papel, nós recebemos um papel. Eu, em relação ao Sete, sou mãe. Eu, em relação ao Willy, sou esposa. Em relação ao meu irmão, eu sou irmã. E em relação à minha mãe, eu sou filha. Então, esse é o meu papel em relação a essas pessoas. Então, nós temos vários papéis, variamos o papel que temos, sim, porque somos seres relacionais. Só que cada papel, ele vem atribuído de uma função, que eu falo nas lives, que é o que eu estava dizendo, de script. Só que o que acontece? Às vezes, nós pegamos o script errado. Então, ao invés de eu, em relação ao Noah, meu irmão, me comportar como irmã, assumir a função do meu papel, a função de irmã, eu assumo a função de mãe. No caso da minha história de vida, foi isso que aconteceu. Eu assumi o papel de mãe do meu irmão. Então, o meu papel, irmã, mas a função que eu desempenhava era uma função de mãe. Então, isso acontece muito, muito mesmo. Quando? Quando, de alguma forma, alguém se movimenta nesse sistema familiar. Ou tá faltando alguém naquela função. Por exemplo, quando alguém morre dentro da família. Se o casal, 2 filhos, o pai morre. Normalmente, um dos filhos, mais velho ou o homem, assume a função de pai daquela família. Então, ele assume a função de pai dos irmãos e marido da mãe. Acontece demais. Mas também acontece da filha que ocupa a função de marido da mãe. Tem um caso de uma cliente que ocupou essa função desde os 11 anos de idade. O pai dela faleceu e ela começou a ocupar essa função de marido da mãe. Então, ela, até os 11 anos, olha que história interessante, até os 11 anos ela era uma menina normalzinha, corpinho de menina de 11 anos, que não era obesa, que não era magrela, corpinho de menininha de 11 anos.
passou a ocupar essa função e ela começou a engordar e desenvolveu uma obesidade. O que ela mais tarde entendeu que ela compreendia como função dela dentro da família? Ela tinha que ser a força daquela mãe. Ela precisava ser a força daquela mãe. E se ela precisa ser a força da mãe, como que uma menina tão frágil, de 11 anos, vai conseguir ser força? Adquirindo massa. Então ela precisou começar a ser forte, começar a ser esse apoio, esse sustento. Muitas vezes a obesidade, por incrível que pareça, está associada a isso. A ter que ou se proteger com várias camadas, proteger seu psiquismo, se defender de alguma coisa, ou se tornar a força para aquele contexto familiar. No caso dela foi o que aconteceu. E aí ela só conseguiu emagrecer depois que ela saiu dessa posição, que ela entendeu que ela não precisava ser forte para ajudar, para auxiliar, e que não era função dela ser marido da mãe. O que ela fazia pela mãe? Ela carregava peso, ela subia com as compras, ela sempre trazia essa questão do subir com as compras. E essa questão do subir com as compras foi muito marcante para ela. Que o marido, quem é que sobe com as compras pesadas? Não é o marido? Era ela que fazia isso pela mãe. Porque a mãe sempre teve uma saúde muito debilitada, então ela tinha que fazer isso. Então, dentro do sistema familiar, nós temos papéis e temos funções. E podemos, sim, estar desempenhando funções erradas dentro da nossa família. Agora, trazendo para aquilo que eu vejo que é o a maior demanda desse grupo, quais são as funções que normalmente estão associadas aos problemas conjugais? É alguém que, dentro da sua família de origem, desempenha uma função conjugal, simbólica, com seus pais, ou uma função de unificar. Então, eu tenho que... aquele filho que, quando sai da relação, teme que o casamento dos pais termine. Então, ele tem tem que ter essa presença na família de origem, porque senão ele teme que a família deixe de existir. Ou, como eu falei, uma função simbólica conjugal lá com seus pais. Então, a filha que ainda está casada com a mãe ou casada com o pai, o filho que ainda está casado com a mãe ou casado com o pai. Mas isso é consciente? Não, não é. A gente não percebe que é o marido da nossa mãe. Não é assim, né? Que, eu estou notando isso. Então, não é simples identificar isso, é inconsciente. Por isso eu estou trazendo essas noções para vocês, por isso eu estou trazendo esse conceito para vocês. Porque você pode ter pego um script errado lá dentro da sua família, seu marido pode ter pego um script errado dentro da família dele. Não adianta espernear, ficar bravo, ficar nervosa, porque seu marido pegou um papel errado, uma função errada, você pegou uma função errada. Agora é respirar fundo e corrigir, porque não vai resolver ficar com raiva. Agora é solucionar. Como que acontece essa questão? Em algum momento, por alguma situação, seu marido casou-se com a mãe dele. Ou porque é filho de pais separados, essa mulher sempre foi sozinha, essa mãe sempre foi sozinha, e ela colocou ele nessa função e ali ele ficou.
E o casamento em si pode ter sido um processo difícil, ele pode ter demorado pra caramba pra casar, e o mesmo se reflete pra você. Você casando com esse pai, com essa mãe, demora pra sair de casa, tem dificuldade de estar com a sua família. Normalmente, olha, assim, dando extras, há uma dor de pescoço. E é uma dor de pescoço parecida com aquela de ficar olhando para trás, assim, sabe? Uma dor assim no ombro, porque você tá segurando lá atrás uma família. Então pesa, é difícil isso daqui. Então o pescoço, o ombro aqui mexendo para trás. Bom, vocês podem até começar a se reconhecendo com esses detalhezinhos que eu tô trazendo. Enfim, vamos prosseguir. Então, o sistema familiar, ele se organiza dessa forma. Nós podemos pegar funções erradas e para corrigir essa questão das funções, nós primeiro precisamos tomar consciência disso. Como que a gente toma consciência? Terapia. Observando como que a gente se relaciona com essas pessoas. Quando eu fui revelar para o meu irmão, falei, olha, Noah, a gente está ocupando funções erradas um com o outro. Ele ficou me olhando assim, eu expliquei para ele mais ou menos o que eu estou explicando para vocês. Aí ele foi arregalando o olho, ele falou, caramba, Júlia, a forma que a gente assiste TV. Eu falei, olha a forma que a gente assiste TV. Porque como é que irmãos assistem TV? Um botando o pé na cara do outro, um brincando com o outro, é uma coisa meio despachada. E quando a gente assistia TV junto, eu encostava na parte mais da extremidade do sofá e ele se aconchegava em mim. Ele abraçava, ele deitava no ombro, quase um colo. Ele me dava o presente de Dia das Mães da escola, ele sempre fazia 2. Ele fazia para minha mãe e fazia um para irmã. Era assim que ele me apresentava para os amigos, inclusive. Irmã. Então, assim, a gente tendo consciência, a gente consegue perceber que essas coisas estão acontecendo. A gente começa a perceber que, poxa, peraí, eu tô cuidando do meu marido como se ele fosse meu filho. Ele não é meu filho, mas eu tô podando a autonomia do meu marido como se ele fosse um filho. Eu tô fazendo coisas para ele que se faz é para um filho, não para um homem adulto. Então você vai começar a tomar essa consciência na medida que você vai se familiarizando com esse conceito, tá? E aí é que você consegue fazer alguma diferença, que você consegue fazer alguma mudança. Porque até que você tome consciência, você não vai conseguir fazer nada, porque você não sabe o que você tem que fazer, tá? Então, vamos primeiro tomar consciência, respirar fundo e seguir e bola pra frente. Lealdade familiar. Falei que eu ia falar do sistema e ia falar da lealdade familiar. O sistema é isso, vocês já entenderam, dei um panorama aí, até bem aprofundado, se comparado ao que a gente vai pingando em live e coisa e tal. Lealdade familiar. O sistema familiar, ele acontece, ele se desenvolve desde sempre. Desde que a sua família começou a existir, ele tá lá. E o que acontece com esse sistema? Ele não tem que se equilibrar, então ele tem que repetir coisas. Ele tem que manter certas coisas acontecendo geração após geração. E existem situações, existem características que nos fazem sentir pertencendo ou não àquela família. E esse sentimento de pertencimento é muito importante para a nossa saúde mental. É importante você se sentir pertencente, sim. Só que quando a gente só pertence a essa família, a gente não vive. Então a gente precisa pertencer, se sentir pertencente àquela família, mas também tem que individuar, ou seja, viver a própria vida, pensar diferente, agir diferente,
tomar decisões autônomas que vão favorecer a nossa saúde, a nossa mente, a nossa saúde física, emocional, espiritual, não importa. Se você precisa tomar uma decisão, mesmo que seja diferente da sua família, você tem que ter autonomia para fazer, você tem que conseguir individuar o suficiente para fazer isso. E o que acontece? Muitas vezes, ou a pessoa individua demais, ou a pessoa pertence demais. E tem uma lealdade aí à família, para repetir as mesmas coisas, as mesmas situações, os mesmos contextos que já aconteceram no passado. Vocês vão conseguir observar isso, esse tipo de lealdade familiar, de repetição inconsciente. Por exemplo, todo mundo tem dificuldade para emagrecer, todo mundo fala de tal forma, todo mundo tem problemas financeiros, todo mundo divorciou, sabe? Todas as mulheres da minha família têm essa característica. Todos os homens da minha família têm essa característica. Gosto sempre de trazer a minha história para que vocês se sintam à vontade também para trazer as histórias de vocês. A minha família, uma marca é que as mulheres caçônia são mulheres fortes, são as mulheres que fazem sozinha, que são independentes, é mulher de bigode, o pessoal falava assim, né, que nem o diabo pode, e é isso, e não depende de ninguém e tudo mais. Eu, para me sentir também pertencente a essa família, eu carregava essa lealdade. Eu tinha que ser essa fortaleza, eu tinha que ser essa mulher forte. O que eu via minha avó fazendo? Mudando os móveis de lugar, fazendo tudo sozinha, levantando aquelas TVzona de tubo pesada. Ela falava, eu vou levantar e você passa o pano, pra limpar. E eu levantava, fazia força, eu ia lá, limpava, e pá, e a gente fazia junto. Mulher forte, a mulher que faz, não espera, que age. Então, eu repetia esse padrão. Eu até, não sei se eu comentei para vocês ou se foi em alguma live, que quando eu casei, nos primeiros dias, eu lembro de estar sentada na cozinha, num banquinho, chorando, porque eu não estava dando conta de ser como a minha avó era, como a minha mãe era. Porque elas faziam tudo e mais um pouco. E eu não estava dando conta. Eu estava cansada. E meu marido chegou para mim e falou, eu não casei com a sua avó, eu não casei com a sua mãe. Vamos fazer isso ser bom para nós, para você. Porque eu não casei com elas, eu casei com você. Ali a minha ficha caiu, a minha chave virou. Eu falei, então sou eu. O que eu gosto, o que eu quero fazer pela minha casa. E as coisas foram se adaptando melhor, mas eu estava tentando repetir essa questão. E da mesma forma com várias outras coisas, que até eu tomar consciência de forma completa, eu continuava mantendo. Tem atitudes que eu tomo hoje ainda que eu falo, opa, peraí, isso aí é minha lealdade familiar, eu tenho que ser fortuna, não tem que ser fortuna coisa nenhuma, não. Vou deixar um prato cair sim, porque eu não preciso ser assim. Então, lealdade familiar pode estar associada a isso, a você copiar comportamento, a você copiar, repetir alguma atitude, alguma característica da sua família. Tem uma cliente minha que todas as mulheres da família dela tinham divórcio no histórico. Todas as gerações, pelo menos 2 ou 3 tinham divórcio. Enquanto em relação aos homens, todos tinham histórico de traição. Ela estava indo por esse caminho. Ela
estava prestes a se divorciar e por conta de traição. Ela traiu, foi traída, foi uma confusão. E algo que ela percebeu fazendo a tarefa que eu vou mandar para vocês hoje foi isso. Maju, todas as mulheres da minha família têm divórcio no histórico. Eu acho que eu preciso também ter para me sentir parte dessas mulheres. Você entendeu? E era exatamente isso. Ela precisava, isso de forma bem consciente, gente, mas acontece. Para fazer parte, eu preciso passar pela mesma situação. Todas as mulheres da minha família tiveram um puerpério super difícil. Todas as mulheres da minha família reclamam de certo momento da maternidade. Vocês percebem? Então, até esses detalhes podem se repetir. Isso é uma lealdade familiar. Outra forma disso se repetir é como? Não da repetição inconsciente, mas da lealdade familiar se manter na sua vida ou aparecer na sua vida, é em relação à questão da honra que a gente dá à nossa família, aos que vieram antes de nós. Por quê? O conceito de honra do ocidental é um conceito que ficou bem truncado. Ele não ficou bem compreendido e não conseguem explicar ele muito bem para nós. Quando eu pergunto para os meus clientes o que é honrar a sua mãe, o que é honrar o seu pai para você, eles normalmente me dizem o que vocês devem estar pensando. O que é? Eu preciso cuidar desse meu pai, eu preciso cuidar dessa minha mãe, para honrá-la por tudo que ela fez por mim. Mas normalmente esse pai e essa mãe conseguem se virar sozinhos, conseguem ter uma vida super ativa e tranquila sozinhos, mas essas pessoas continuam muito conectadas a eles, não conseguem se afastar e tudo mais. Então, o que a gente percebe muito claramente? A honra que está na mente do ocidental é uma honra que, na verdade, prende ele, mantém ele estagnado, impede ele de crescer, de evoluir. Enquanto a verdadeira noção, a verdadeira função dessa honra, o verdadeiro conceito dessa honra está lá descrito nas bases da civilização ocidental. Quais são as bases da civilização ocidental? Grécia, Roma e os judeus. Judaico-cristã, a história judaico-cristã. Dentro da história judaico-cristã, a gente tem esse conceito de honra. Dentro da história grega, a gente tem esse conceito de honra. A política romana, a gente já não tem tanto esse conceito. Mas dentro desses outros dois, os dois pilares da nossa cultura, nós temos. Qual é? Vamos lá. Judaico-cristã. Jesus vira para os seus seguidores e fala para eles que eles devem segui-lo e que farão coisas maiores do que ele fez. Para os gregos, honrar era ser grande para que a família se mantivesse, não é? Essa questão, você pega até a mitologia grega, tem muita relação com isso. Os filhos que têm boa relação com os pais nos mitos, eles são lembrados como os filhos de fulano. Hércules honra Zeus na medida que ele vence
os 10 desafios, né? Mais ou menos por aí. Então, essas bases trazem esse conceito de honra, que está muito mais associado a um conceito de honra oriental, que fica muito nítido. Quem passou infância, adolescência ou até hoje assiste anime, lê mangá, essas coisas, está muito mais próximo do verdadeiro conceito de honra, que é essa questão. Vou honrar, vou buscar honrar a minha família, vou escrever o nome da minha família e ele não vai ser esquecido. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que sempre ser melhor do que o que já foi. Eu sempre mando um trechinho de um anime para ilustrar isso nos meus... para os meus clientes, vou mandar para vocês, tá bom? Porque como é que funciona? Seus pais vieram, construíram até aqui. Essa aqui deveria ser a sua base. E você crescerá a partir daqui. Ou seja, você começa de onde eles pararam e chega em um lugar mais alto. Aqui onde você chegou deveria ser a base do seu filho. Então ele parte de onde você chegou e vai mais longe. Isso é honra. Só que o que a gente tem dentro da consciência, da inconsciência social, ou enfim, da cultura, né? O inconsciente coletivo do ocidental. Se eu for melhor que os meus pais, se eu for melhor do que aqueles tão incríveis que vieram antes de mim, eu vou estar desonrando eles. Porque se eu fui bom, quer dizer que eles foram mal. Se eu fui bem, quer dizer que eles foram mal. Então, muitas pessoas não se permitem ter um casamento melhor, ter uma vida financeira melhor, ter nada melhor do que os pais, porque senão vai estar falando mal dos pais através da sua própria vida, o que é um disparate. Mas é muito real. Quando eu trouxe essa noção para dentro da minha família, a minha avó ficou ofendidíssima. Minha mãe, primeira vez que eu falei isso para ela ficou ofendidíssima. Falei, olha, eu não tô aqui para ter uma vida igual à sua. Eu tô aqui para ter uma vida melhor que a sua. Então, não, seu casamento não vai ser parâmetro pro meu. Eu quero um casamento melhor. Ela ficou ofendidíssima. Ah, mas eu fiz isso por você. Minha avó falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falei, que bom que a senhora teve forças para fazer isso, mas a sua saúde não tá boa. Sua saúde mental não tá legal. Eu vou repetir tudo que a senhora fez. Agora tudo que a gente fala tá errado. Não é que tá errado, vó, mas a senhora não tinha consciência. Então eu vou viver uma vida melhor. É assim que eles reagem a essa novidade. Talvez vocês estejam reagindo assim também. Como assim? Minha mãe fez tudo por mim. Eu tenho se eu fizer mais... primeira coisa, se eu fizer mais, esse pensamento de se eu fizer mais, ele vem associado a uma questão de que se eu fizer mais, significa que a minha mãe não fez muito. Significa que ainda tem o que ser feito. Então eu estarei vendo os defeitos dos meus antepassados. Eu vou estar vendo que a minha mãe não foi perfeita, que ela fez muita cagada. Então é muito puxado, é muito complicado isso por conta disso. A gente vai ter que fazer melhor que eles. Para fazer melhor, a gente tem que olhar os erros deles. E isso nos impede de fazer melhor. Porque a gente escolhe não ver erro para honrar. Eu tenho um cliente que ele se sente péssimo porque ele se apaixona, ele começa relacionamentos que poderiam terminar em casamento, só que ele não dá conta de manter esses relacionamentos.
E ele percebeu que ele não dá conta porque ele se sente preso a essa questão. Se eu me afastar da minha mãe, o que vai ser dela? E quando ele começou a perceber essa questão, essa coisa de eu tenho que ter um casamento para honrar, o meu casamento tem que ser melhor, a minha vida tem que ser melhor para meus pais, ele começou a olhar para a mãe dele e ver o quanto que a mãe dele errou com ele. O quanto que a mãe dele errou no casamento dela, né, com o pai dele. E isso feriu tanto ele. Gente, ele faltou um mês de sessão por causa disso, porque ele não queria olhar os problemas, as falhas da mãe dele. Quando ele voltou, ele falou: mas Ju, eu tava fugindo de você, porque eu sabia que eu ia ter que olhar para minha mãe como uma pessoa. E eu não tava pronto para tirar ela da posição de semideus, de perfeita. Então, o que acontece? A gente cria uma lealdade a essa família, porque a gente não quer superar essa família. Porque a gente teme que, se superarmos essa família, nós estaremos desonrando, nós estaremos falando mal dessa família. E quando, na verdade, é o oposto. Você vai fazer melhor. Nós temos que ser melhores mães do que nossa mãe foi, e temos que criar os nossos filhos para que eles sejam melhores pais e mães do que nós vamos ser, para os nossos netos serem ainda melhores do que eles. Isso é honra. Poxa, meu avô me ensinou a ser, ele era um homem incrível, de muita paciência, ele me ensinou isso. Ai, fulana, da onde você tirou conseguir ser tão paciente? Isso foi uma coisa que eu aprendi do meu avô. Você viu como ele não é esquecido? Como ele é honrado e lembrado? É exatamente a mesma coisa, tá? Então, ser melhor é honrar. E a lealdade familiar nos impede disso, de ser melhor. Então, essas questões, a tua lealdade familiar, por N motivos, e o teu sistema familiar, a função que você está desempenhando na sua família de origem e na sua família nuclear, que é a família sua, que você criou a partir do momento que seus filhos nasceram, porque até então vocês eram só casal. Isso pode estar atrapalhando o seu casamento hoje. Então, eu vou até começar a mandar aqui, para eu não esquecer de mandar para vocês, algumas das coisas que eu quero que vocês façam, tá? A nossa ferramenta dessa semana é você fazer um exercício dessa quinzena é você fazer um exercício de observação. Como que vai ser isso? Você vai listar comportamentos improdutivos, os comportamentos que não geram nada de bom para o seu casamento, para a sua família nuclear, dentro da sua família nuclear. Vocês agora já sabem o que é família nuclear. E analisar a origem desses comportamentos. Como assim a origem, Maju? Um comportamento improdutivo aqui dentro da minha casa é, por exemplo, eu reclamar que meu marido não fez alguma coisa de forma que é natural dentro da minha família. Pá, tu não fez! Esse tom de voz pro meu marido, de jeito bem cariocão, esse tom de voz pro meu marido já parece realmente uma briga, já está um caos instaurado em casa, eu já estou mega nervosa. E não tô, pô, sacanagem, que merda. Bem
coisa de carioca, minha família é carioca, então isso é normal, essas reclamação assim, chamando o outro, xingando o outro, é normal. Não é normal para ele. Então isso é um comportamento improdutivo. Qual é a origem desse comportamento improdutivo? É esse costume da minha família. Identificou a origem. E assim por diante, você vai fazendo, você vai identificando que tem coisas que pertencem à sua família nuclear, que você está repetindo dentro da sua família de origem, que você está repetindo dentro da sua família nuclear. E aí você vai analisar também as consequências desse comportamento na sua família nuclear. Ou seja, com o seu marido, com o seu filho. Tá, esse comportamento dentro da minha família de origem não tem problema nenhum. O que eu vou fazer então? Vou observar, dentro da minha família de origem não tem problema. Mas dentro da minha família nuclear, eu tô vendo que tá gerando problema. Então o que eu vou fazer com esse comportamento? Tá? Você tem que fazer essa análise. Quais são as consequências desse comportamento dentro da minha família nuclear? Pode não ter grandes consequências na família de origem, mas tem na nuclear. Então, descubra quais são as consequências disso, tá? Escrevam, porque escrever é diferente de você só pensar. Você só pensa e esquece. Quando você escreve, você estimula o teu cérebro de várias outras formas, tá? A segunda ferramenta que eu vou passar para vocês é a pesquisa da família de vocês. É vocês conhecerem até onde vocês conseguirem ir atrás. Eu fui até meus tataravós. Se vocês conseguirem ir até só os avós, tá ótimo. Mas se vocês conseguirem ir além, melhor ainda, tá bom? A ferramenta 2 é o genograma. Eu vou botar aqui genograma e vou encaminhar para vocês uma documentação, um documento que tem explicando direitinho como vocês fazerem, e vou mandar um vídeo que eu faço o genograma do Harry Potter. Eu peguei um cara conhecido que vocês podem conhecer a história de antemão, ou é fácil para vocês conhecerem a história. E eu fiz o genograma dele numa live para que vocês pudessem fazer comigo a da família de vocês, tá bom? Essas são as duas ferramentas dessa quinzena. Vou passar também, claro, um livro. Estou decidindo qual vai ser. Eu quero que traga essa questão da família. E eu quero que vocês assistam ao filme Encanto da Disney. Está disponível na Disney Plus. Quero muito que vocês assistam aquele filme e comecem a observar essa questão do sistema familiar. Observem a questão da força, da salvadora. Tem alguns papéis ali que devem ser desempenhados dentro da família e a pessoa se sente obrigada, né? Então, é o filme da quinzena. É o filme Encanto, disponível no Disney Plus, tá bom? E o livro eu mando para vocês, já mando com o link da Amazon para quem quiser comprar. E se eu achar ele em áudio, eu também encaminho para vocês, tá bom? Então, gente, conforme eu falei